No meio do caos, nosso protagonista, um garoto comum, se vê preso em uma realidade distorcida. Uma névoa vermelha tomou conta das ruas da sua cidade, transformando tudo e todos ao seu redor em pura destruição. Nesse mundo, seres normais lutam para não deslizar para a insanidade e a morte, enquanto criaturas grotescas vagueiam em busca de vítimas. A galera que antes era só mais um rosto na multidão agora se vê em um jogo cruel entre a vida e a morte, onde regras não existem. Entre mutações assustadoras e sobreviventes desesperados, o menino não tem escolha. Ele precisa proteger sua irmã, a única que lhe resta, enquanto o peito aperta e o medo aperta seu coração. Mas ele não pode deixar a névoa redentora dominá-lo. Seu objetivo é muito maior do que simplesmente sobreviver e salvar quem lhe é querido. Os ecos dos gritos e o barulho do terror preenchem o ar, e de repente uma sombra sinistra se projeta sobre eles, como o prenúncio de uma tempestade. O que vai acontecer a seguir é tudo menos certo. Olha só, tudo começou com um arqueólogo que, sem querer, quebrou um selo antigo. Tipo, quem faz isso, né? Esse maluco parecia que queria causar treta. Aí, não é que ele liberou uma névoa vermelha sinistra que engoliu a cidade toda? A essa altura, a parada já ficou muito louca. A galera que inala essa névoa aí, meu amigo, ficou pirando, mutou e foi pro céu, agonizando de um jeito doido. E pra completar, outras criaturas começaram a se contorcer e viraram feras carmesins que davam medo até no capeta. Mas a parada é que os relatórios oficiais, óbvio, esconderam a verdade. Coisa de político. Os sobreviventes só podiam meter o pé, fugindo desesperados pelo meio das ruínas. Pensa na cena. 3 dias atrás, a galera do governo pediu pra todo mundo não entrar em pânico. Só que quem acreditou, fiquem em casa, não saiam. E claro que eles concordaram. Beleza. Mas agora, a família inteira tava dentro do carro, já era. De repente, alguém bateu na janela com força e gritou como se fosse o fim do mundo. Tira o carro! Agora, rápido! Era o exército. Tipo, a situação tava feia mesmo. O pai ficou ali resmungando, todo frustrado. Esses políticos não dá pra confiar. E ainda estão chamando isso de desastre natural? Parece que estão tentando camuflar a situação, né? Nesse momento, a irmã dele chegou bem perto e sussurrou, parecendo a versão mini da preocupação. Irmão, tô com medo. Ele tenta acalmar lá dizendo, tá tudo bem, a gente tá junto. Mas na real, o peito dele apertava que nem um carro velho. Mas esses barulhos são insanos. Ele se perguntava, o que é exatamente essa névoa vermelha? E antes de terminar o pensamento, um estrondo cortou o ar que nem faca quente na manteiga. Um carro foi arremessado para o céu. E ele ficou tipo, cê tá doido? O que tá acontecendo? E de todas as direções, parecia que tudo ia voar pra cima deles. Instintivamente, ele protegeu a irmã com a mão, como um verdadeiro super-herói. Se abaixa rápido agora. Bum! O impacto foi tão foda que esmagou o carro deles contra outro, prensados como um sanduíche. Meu Deus! Ele gritou em pânico, estilo filme de ação. Pai, mãe, vocês estão bem? O pai rangeu os dentes e falou, minha perna tá presa. Meu Deus! E pra piorar, um rugido aterrorizante ecoou pela rua, apavorando toda a família. A família toda se virou na direção do som e, claro, ficou em choque. O que é aquilo? Uma criatura monstruosa, tipo um bicho colossal, estava berrando furiosamente, enquanto o exército descarregava uma chuva de balas nela. Que insano! E atrás deles, a galera corria como louca, gritando, corram! Um monstro! É um monstro ali! A cena era de arrepiar. O pai berrou, rápido! Saiam do carro! Era hora de partir. Ele deu um chute poderoso e arrebentou a porta. O cara era um verdadeiro gladiador, puxando a filha junto com ele. Ele correu em direção à porta do passageiro. A mãe gritou, leva sua irmã e vai, deixa a gente. Tenso. Mas como ele ia abandonar a família? Não, eu vou tirar vocês daí. Isso não é opção. A irmã dele, já em desespero, gritou, socorro. Só depois que ela percebeu a merda que fez e tapou a boca. A mãe, em prantos, gritou de novo, vai! Ambos os pais estavam ali, olhando pra ele, com um sorrisinho cheio de lágrimas, mas cheios de determinação. Seus olhares pareciam gritar, seja um homem. Você é o irmão mais velho, protege a Xiao Xue, meu chapa. E então, tudo de repente desabou, arremessando ele e a irmã pro alto. Não! Quando ele caiu no chão, finalmente viu com clareza um monstro preto, parecendo um cachorro gigante todo deformado, sua barriga grotescamente aberta com ossos expostos. O bicho era tenebroso, e assim, em um piscar de olhos, seus pais desapareceram pra sempre. Que tragédia! Mas agora, a fera estava focada nele e na irmã, como se quisesse um lanche. Rangendo os dentes, ele a puxou e começou a correr como um doido. Ela resistiu um pouco, sem querer deixar os pais pra trás. Vem! Explosões estouravam por toda parte. A cena era digna de um blockbuster. O mundo parecia o apocalipse com monstros voando e caos total. Até jatos militares estavam sendo derrubados. Meu irmão, humanos e bichos estavam surtando como se não houvesse amanhã. E ele, pobre coitado, não tinha ideia do que estava rolando. Só podia arrastar a irmã e continuar correndo. Aqui não tem descanso. As ruas estavam ecoando com rugidos ensurdecedores, tipo filme de terror. Ele puxava a irmã de um esconderijo para outro, sem parar, com medo de ser visto.
isto? E o cara ficou pensando. O supermercado. A parada tinha tudo pra ser um bom esconderijo. Se chegarem lá, talvez aguentem até o resgate. Ele viu uma fera próxima se afastar mancando, achando que a parada tinha acalmado. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Foi embora. Mas não durou. No segundo seguinte, a irmã dele grita e ele fica: Xiao Xue? O que tá rolando? Ela tá ali, ofegante, com linhas vermelhas se espalhando pelo rosto. Irmão, tô me sentindo péssimo. Então ele percebe, horrorizado, que os mesmos fios carmesins estão se espalhando pela própria pele dele. O que tá acontecendo? Será que a gente inalou demais da névoa vermelha? Ele tá em choque. Ele não sabia o que fazer. Não, isso não pode ser. Ele molhou uma toalha com água e pressionou no nariz e boca da irmã, tentando salvar a situação. Mas, no momento seguinte, a própria mutação dele piorou. Um calor insuportável percorreu seu corpo, como se algo estivesse querendo sair. A irmã chorou de medo. Irmão, o que tá acontecendo com você? Ela tinha razão de estar apavorada. Ele rangeu os dentes, tentando segurar a onda. Tá tudo bem, eu tô bem. Era mentira, desgraça. Ele lutava desesperadamente para não se transformar numa aberração, mas aquela aura estranha chamou a atenção de monstros perto. Que viagem! A irmã tremeu sussurrando. Irmão, não me assusta assim. Ela tava sem crédito. Ele olhou para feras que se aproximavam e já era. E pensou, putz, merda, eles viram a gente. Fudeu, sem escolha. Ele pegou a mão dela e voltou a correr, sem pensar. Mas sentimentos estranhos começaram a rolar. Outro monstro bloqueava o caminho à frente, parecendo mais que uma muralha. E, por trás, um segundo apareceu, prendendo eles numa situação sem saída. O que fazer? A irmã, com a voz tremendo, perguntou, irmão, o que a gente faz? A pressão era insana. Estranhamente, as criaturas não atacaram de imediato, como se estivessem esperando por um sinal. Bicho estranho. Ele cerrou o maxilar e disse pra ela, não tenha medo, eu tô aqui. Mas e agora? Nesse exato momento, um rugido ainda mais alto rasgou o céu, tipo filme de terror. Um monstro voador desceu com um estrondo, sacudindo tudo e levantando uma nuvem de poeira. Se liga, a treta tava só começando. Pelo jeito que os outros reagiram, parecia ser o chefão da parada. Então será que hoje tinha que ser o dia da desgraça, onde não iam encontrar nenhum escape? Sem pensar duas vezes, nosso herói puxou a irmã de volta pra dentro da loja. Entra, se esconde. Pelo menos lá dentro era só um bicho. Fora dali, a situação era um perigo desgraçado. Eles tinham que arriscar e acabar com aquele. Então, pegando um pedaço de pau, ele foi pra cima. Não importa o quão feroz, é só um cachorro bravo. Mas logo no instante seguinte, o pau que ele pegou se partiu. O bicho rugiu e partiu pra cima dele. Ele não esperava que o bagulho fosse tão forte assim. Forçando com os dois braços e uma perna, ele tentava abrir a boca do bicho com puro desespero. Então, BAM! Uma flecha atravessou o olho do monstro e ele pensou que pelo menos já era. Irmão, você tá bem? Eu vim ajudar. Não achei nada pra me defender. Ela disse ofegante, segurando o arco. Eu tô bem, você foi sensacional. Ele estava forçando um sorrisinho, mas o medo tomou conta dele quando a fera, cheia de vingança, deixou ele e partiu pra cima da irmã. Ela se virou e soltou uma flechada, enquanto ele gritava, Xiao Xue, não olha pra trás. Nesse momento, a mutação dela estava piorando. E justo agora tinha que ser, a irmã dele tropeçou e o monstro já estava em cima dela. Algo dentro dele quebrou. Ele rugiu e deu um soco na parede, fazendo as barras de aço saltarem. Com desespero, ele arremessou o pedaço da parede pelo ar, acertando a fera bem na cabeça. Qualquer desgracento que tente machucar minha irmã vai pro inferno. Movido pela raiva, ele começou uma surra pesada no bicho. A irmã dele, apavorada, correu e se grudou nele. Irmão, o que tá acontecendo com você? Para, por favor, para. Eu tô bem, sério, tô tranquilo. Mas a tensão dele estava deixando ela em pânico. A voz tremida dela alcançou ele e ele piscou, voltando a si ofegante. Xiao Xue, tô bem, sim. Desculpa se te amedrontei. Irmão, você tá certeza que tá legal? Tô. Mas antes dele terminar, apareceu outro monstro bem atrás dela. Ele empurrou Xiao Xue pra longe com toda a força. Cuidado, dessa vez era um bicho pássaro mutante que vinha em sua direção. Ele agarrou uma barra de ferro que estava por perto e a levantou com toda a força. Pássaro feio, fica longe da minha irmã. Surpreendentemente, o bicho pássaro foi pra longe. Espera essa força. Ele realmente podia derrotá-los. Não sabia como, mas era real. Ele tinha ficado mais forte. Virando-se para a irmã, ele falou, busca um lugar para se esconder. Vou acabar com esses monstros. O rosto de Xiao Xue ficou tenso, mas ela sabia da real. Um dos monstros maiores estava de olho neles e ele tinha que atrair o bicho pra longe. Ela agarrou ele, tremendo. Irmão, não vai. Tô com medo de você perder o controle de novo. Ele acariciou a cabeça dela com carinho. Fica tranquila. Dessa vez eu não vou me perder. Mas ela hesitou, com lágrimas começando a brotar. Ele a interrompeu. Fica aqui e me espera. Eu volto, beleza? Mesmo relutante, ela assentiu, fazendo sua própria promessa. Então me promete que vai voltar são e salvo. Claro, confia no seu mano. Com isso, ele partiu pro campo aberto. Se o palpite dele estivesse certo, matar aquelas feras e absorver a energia era a chave pra ele ficar mais forte. Você tá carregando mais energia, não tá? Se eu te derrubar,
lá. Vou ter poder suficiente para proteger minha família. Então se ferra por mim. Ao invés de partir, o líder jogou um bando de monstros menores primeiro. Ele deu risada. Pelo jeito ainda não sou digno da sua atenção, hein? Beleza. Então vou acabar com todos eles até chegar bem na sua cara. Com um rugido, ele desceu a arma em um golpe, esmagando a cabeça de um bicho. No segundo seguinte, outro monstro avançou e cravou os dentes em seu ombro. Ele gritou. O poder percorreu seu corpo como uma descarga. 2 monstros foram jogados para longe. Seus braços se transformaram em garras selvagens, a energia preta e carmesim ondulando por elas. Então, é assim que se sente ter poder. Incrível. Agora é minha hora de caçar. Nesse momento, o rugido de um jato militar ecoou no céu. Uma bomba foi lançada de cima. O líder das feras reagiu com um grito ensurdecedor. A explosão retumbou, com fumaça subindo aos céus, mas foi tudo em vão. O monstro ficou ileso, assim como ele. Ele respondeu com um rugido próprio, e em uma explosão de velocidade, ele mergulhou no campo de batalha, iniciando seu massacre. Parecia que ele estava quebrado e espancado. Mas quando a mente dele ficou clara, o primeiro pensamento foi na irmã. Mas tudo que Xiao Shui deixou foi uma boneca de pano. Devagar, os sinais de mutação foram desaparecendo de seu corpo. Eu realmente perdi minha irmã. Nosso garoto se despedia com um tom melancólico, lamentando. Xiao Shui, me desculpa. Porém, a dura realidade veio com a chata frase. Seu irmão chegou tarde demais. Ele buscava por ela, perguntando angustiado. Onde você tá? E se questionava, como quem procura a resposta para uma charada dolorosa. Mãe, pai, eu falhei com vocês também? Com um olhar cheio de frustração, ele se lamentava. Eu não consegui protegê-la. De repente, sua mente reavivava a lembrança aterrorizante do bombardeiro passando por cima. Ao olhar para suas mãos desfiguradas, um aperto no peito o consumia. Ele se perguntava incrédulo. Minhas mãos? O que elas se tornaram? E a questão que ecoava em sua mente era: o que tá acontecendo comigo? As bombas estavam cada vez mais próximas. Desesperado, ele gritou: Xiao Shui, fica pra trás, é perigoso demais. E então, uma explosão avassaladora tomou conta de tudo. Em meio ao zumbido ensurdecedor, ele conseguia ouvir o som das hélices de um helicóptero. Dentro do caos, alguém gritou: tem um sobrevivente aqui! A ordem vinha clara: verifiquem ele. Mas logo ouviu: ele tá infectado, deixa ele. E alguém apontou: aquela garota ali! Levem ela, rápido! Foi a ordem dada. A urgência aumentava. Rápido! Os monstros vão voltar a qualquer segundo. E nosso herói, impotente, assistia enquanto o helicóptero a levava. Então, uma pequena esperança surgia em meio à dor. Pelo menos, Xiao Shui estava a salvo. Em seu subconsciente, a voz dela ressoava: irmão, por quê? E a pergunta pungente: por que você não veio me salvar? Em sua mente, a imagem de Xiao Shui, cercada por chamas, trazia horror. Quando ele estendeu a mão para ela, ela simplesmente desapareceu. Num pulo, ele acordou. Só um pesadelo, pensou. Mas caramba, ele estava cansado desse sonho repetitivo. Xiao Shui, já faz meio ano. E a pergunta se renovava: onde você tá? Felizmente, sua identidade estava a salvo. Desde que Xiao Shui foi levada, ele revisou todos os abrigos que conseguiu, mas o paradeiro dela permanecia um mistério. Decidido a continuar a busca, ele se alistou nos postos mais baixos do exército, na patrulha de fronteira. Nesse caos todo, só o exército podia coletar informações e se mover à vontade. E assim, nosso herói se encontrava lotado no posto avançado da fronteira da cidade de Shi. Ele chegou atrasado e, com um tom de desespero, se desculpou. Capitão, desculpa, tô atrasado pro meu turno. O capitão Jiajun, com um jeito rígido, o recebeu de forma nada amigável. Ele bradou: seu idiota, onde diabos você tava? E não deixou por menos. Vadiando de novo? Depois, com raiva, continuou: eu mandei você assumir e você aparece atrasado? Novato inútil. Desculpa, capitão. Nosso garoto respondeu, subindo correndo na torre de vigia. E lá de baixo, o capitão não se conteve. Hao, assim que os peixes grandes chegarem, a gente finalmente pode encerrar. Eu quero que você me ouça. E ouviu como resposta: sim, senhor. Mas a voz do capitão logo adoptou um tom sombrio: se você fizer alguma besteira, eu vou fazer você se arrepender. Meio ano atrás, a névoa carmesim se espalhou, virando a maioria das cidades em verdadeiros campos de batalha. E com ela, surgiu uma estrutura misteriosa, a tal da espiral carmesim. Os sobreviventes só conseguiam se agarrar à vida na periferia. Ele se viu lembrando daquele monstro que ele e Xiao Shui enfrentaram no supermercado, pensando: será que aquela coisa ainda tá lá? Enquanto o capitão Jiajun reclamava da situação deplorável. Com esse esquadrão de resposta especial por aí, nossa patrulha é só pra inglês ver. Aí os outros 2 soldados, tudo na maior descontração, disseram: capitão, você tá exagerando. É o lendário esquadrão de resposta. E então um deles soltou: eles esmagaram feras por onde passaram, sem nem perder a calma para isso. Enquanto isso, Hao só ficava ali, observando em silêncio. A névoa carmesim ainda lhe inspirava nojo. Era como se uma sede de sangue primitiva despertasse, fazendo as feras brigarem entre si. Mas de repente, algo chamou sua atenção. A névoa estava se movendo de forma estranha. Não, algo estava se aproximando através dela. Capitão, tem algo vindo, olha! Gritava um soldado. E a resposta
resposta. O que pode ser? Para de entrar em pânico. Mas, antes que conseguisse completar, a névoa se agitou como uma tempestade. Capitão, é o esquadrão de resposta. Deu alerta um soldado. 2 membros do esquadrão corriam como loucos, ansiosos para escapar da neblina. Senhor, o que aconteceu lá fora? Alguém perguntou. Recuem! Gritou um dos soldados. Mas no segundo seguinte, um grito cortou o ar. O capitão Jiajun agarrou seu rádio e berrou. Todas as unidades, recuar, recuem agora. Não deu outra. Uma garra prendeu o seu uniforme, levantando-o do chão num abraço mortal. O cara ficou pálido. Ele murmurou. É isso? Já consigo ver meus ancestrais me chamando. Lá de cima, Inhal observava a névoa carmesim devorando o chão. E só se ouviam gritos de pânico ecoando. Corram! Rápido! Eles estão vindo! Num ato de bravura, ele saltou sem hesitar. E com um movimento certeiro, golpeou uma fera, cravando-a no chão. Ele contava. Mas outra fera rugiu furiosamente. Mas não era mais o mesmo cara de antes. Um pacote de experiência entregue na minha porta, eu aceito. Em poucos segundos, a segunda besta já estava morta. Sua energia fluía para dentro dele. Bom, absorver isso me deixou mais forte de novo. Ele se perguntava, quantos mais até eu atingir o próximo nível? 6 monstros o cercaram, mas, ao invés de entrar em pânico, uma emoção de pura adrenalina iluminou seu rosto. Vamos lá, não me decepcionem! Foi então, num piscar de olhos, tudo mudou. Um raio de luz passou por suas costas, e as feras ao seu redor voaram em pedaços. Então, aparece uma mulher sinistra, armada até os dentes, roubando as mortes dos outros a sangue frio. Essa é a capitã do esquadrão Campo de Sangue Carmesim, Song Hui. O cara Inhal não podia acreditar e começou a xingar baixinho. Ele pensou, droga, um membro do esquadrão de resposta tá aqui. O maluco precisava se virar na hora e torceu pra ela não ter reparado nele. A voz da Song Hui cortou o ar, fria e afiada. Ela ordena, não deixem nenhum vivo. E completa, acabem com todos eles. 2 armas se viraram pra ele e ele pensou, fodeu. Assustado, levantou as mãos de imediato, mas os tiros dispararam mesmo assim. Por sorte, Inhal percebeu que não era ele o alvo. As balas acertaram a fera logo atrás dele e caramba, ele pensou, pensei demais. A soldada anunciou, alvo confirmado, eliminado. Song Hui olhou pra ele com aquele olhar de juíza. Ela mandou, cadê sua arma, soldado da patrulha? O coração de Inhal gelou com essa pergunta. Ferrou muito, mas o cara não conseguia negar que ela era linda. Ela então ordena, todas as unidades, recuem para a linha de defesa temporária. Sem as ordens da comandante Song, ninguém entra. Song Hui analisava os números no tablet, em um tom gélido. Ela começa, Zona A, baixas no posto avançado, 37. E continuou, replicando as perdas. Entre eles, 2 do esquadrão de sangue carmesim, 30 da unidade de patrulha. Esse é o relatório oficial de perdas desse incidente. Inhal tentou protestar, mas estava impotente. Ele disparou. Então por que você tá me prendendo? Eu também sou uma vítima. Song Hui não teve pena. Às 17h23, você deixou sua unidade sem autorização por 2 horas. O surto da névoa carmesim começou logo depois que você voltou. Ela mandou, por quê? Você não acha que nos deve uma explicação? E Inhal xingou de novo baixinho. Ele pensou, caramba, essa mulher é muito sagaz, vou ter que blefar pra sair dessa. Então ele deu uma de inocente. Eu só tirei um cochilo nas ruínas ali perto. Eu avisei meu capitão antes de sair. Mas um dos seus companheiros não deixaram barato e o apunhalou pelas costas na hora. Senhora, esse cara chega atrasado toda vez que estamos de serviço e o capitão sempre alivia pra ele. Inhal não gostou e gritou, desgraçado, não ouse incriminar o capitão assim. Ele estava morrendo de raiva. Os olhos de Song Hui se estreitaram, como uma calculadora. Ela percebeu que a unidade de patrulha estava cheia de tretas. Enquanto isso, o capitão, ainda em tratamento, espirrou alto. Capitão, você tá bem? Wen, perguntaram os soldados. Um médico respondeu secamente, relaxa, ele não vai morrer. Todos os sinais vitais estão normais. Song Hui não se deixou enganar. Doutor, é isso que você chama de normal? Ela estava revisando o arquivo de Inhal com um tom gélido. Ela disparou. Seu registro diz que você só completou o treinamento básico há 3 meses. Mas na última batalha, 2 dos meus membros do esquadrão de resposta especial morreram. E você sobreviveu? Inhal ficou travado, sem saber o que falar. Ele começou a gaguejar. É que eu sou medroso pra caramba. Na escola, eu era atleta, então minhas pernas são mais rápidas. Quando a névoa chegou, eu saí correndo. Ela, bem incisiva. Se você tem medo da morte, por que se alistou no exército? Ou, tem outro plano em mente? Ele arregalou os olhos. Um propósito? Claro. O que mais? Desde que eu comecei essa busca, tenho matado e absorvido feras de baixo nível, aprendendo a controlar minha forma bestial e até a voltar à forma humana. Como um lobo solitário, eu evito pessoas, vagando por ruínas e acampamentos à procura da Xiao Shui. Ela bem direta lembrou, como soldado, covardia, deserção, ocultar
ocultar a verdade. Sabe a pena, né? In-Hao dá um sorriso de lado. Ele solta: o quê? Planejando me fuzilar? De repente, Song Ruoyi se inclina, sussurrando bem perto do ouvido dele. Suas mãos. O que são elas? O coração dele disparou. Ela realmente viu. Ela provocou todas essas mentiras. O que você tá tentando esconder? Qual é o seu verdadeiro propósito? Nesse momento, um estrondo barulhento veio do lado de fora. Song Ruoyi achou que era um terremoto, mas In-Hao congelou. Não, essa sensação eu conheço. Ele se levantou como um foguete e gritou: corram, um enxame de feras tá vindo. Song Ruoyi, atônita, pensou: ele tentou fugir bem na minha frente, e no segundo seguinte ela jogou o cara no chão. O quê? Sou invisível ou quê? Mas então, o chão sob In-Hao se rompeu com tudo. Senhora, o chão tá rachando, cuidado, vai desabar, socorro. Todos, exceto Song Ruoyi, tombaram com tudo, gemendo de dor. Onde a gente tá? Subterrâneo. Estava completamente escuro, tipo breu. Luzes, agora. Sim, senhora. Um dos caras resmungou: você é um desastre, In-Hao. Nada de bom acontece quando você tá por perto. In-Hao retrucou: guarda suas reclamações pra depois, se a gente sair vivo disso. Espera, você quer dizer que a gente tá preso? Não exatamente. Quando as luzes acenderam, a verdade foi revelada. Estavam em um labirinto, cavado pelas feras. Galera, mantenham a calma. Verifiquem todas as armas. Mantenham a formação e não exponham as costas. De repente, In-Hao ouviu o som do vento e parou totalmente. O que foi? Ele percebeu. Tem vento vindo daquela direção. Se tem vento, então tem uma saída. Vou conferir isso. Ele correu e, com certeza, sentiu a corrente de ar. Um soldado riu dele. In-Hao, você só serve pra correr pela sua vida. Capitana, tem ar aqui. Mas o maluco não percebeu a fera que vinha sorrateiramente por trás dele, com as presas à mostra, pronta pra atacar. Abaixa. Um tiro ecoou. O monstro caiu e um cara da patrulha desabou no chão, desesperado. Os fluidos desses besouros são corrosivos. Não deixem eles chegarem perto. E outra coisa, mano, ninguém se mexe sem que eu mande, tá ligado? Aí, a Song Ruoyi virou o rosto com tudo, com um olhar que furava o In-Hao. Ela soltou: soldado da patrulha, parece que você é um gênio em fugir do perigo, hein? Logo que a gente sair dessa, vai ter que se justificar, fi. Mas a cabeça do In-Hao tava a 1000 por hora. Tipo, se ela já desconfiava do meu segredo, por que não chamou atenção agora? Qual é a dela? Aí começou um farfalhar que ecoou por todo canto. Mas aquelas criaturas do mal surgiram, pululando na escuridão. Caramba, por que tem tantos deles, bicho? Isso é problema. O enxame vinha com tudo, cada um com uma vibe assassina, parecendo que estavam prontos pra devorar eles vivos. Aí foi a hora que a Song Ruoyi e o esquadrão dela abriram fogo de uma vez. Estavam atirando e recuando, tipo dança de guerra. De repente, o In-Hao parou no meio da bagunça. Song Ruoyi gritou: não para, continua andando, tudo bem? Mas o In-Hao murmurou: não, o enxame parou, mano. Olha pra frente, um inseto gigante apareceu na frente deles, um bichão da classe dominador, sugando a névoa carmesim. No segundo seguinte, ele concentrou a névoa e criou uma esfera de energia brilhana. A expressão do In-Hao mudou na hora. Cuidado, essa parada é perigosa, véi. Aí a Song Ruoyi levantou a arma e atirou, bem quando a fera lançou a esfera de energia. Bum! A explosão foi tão forte que a caverna tremeu, enquanto a bala da Song Ruoyi atingiu o monstro na mosca. Ao mesmo tempo, a esfera de energia foi direto na direção da Song Ruoyi. Abaixa! O In-Hao gritou e, no último segundo, foi pra frente, socando a esfera, e absorveu a energia toda pra si. In-Hao, você. A Song Ruoyi começou, mas ele já cortou. Se a gente sair vivo dessa, eu explico tudo. Ele então percebeu a ferida do ataque anterior da Song Ruoyi, se abrindo mais ainda no corpo da fera. A Song Ruoyi franziu a testa. Meu tiro mal fez cócegas nela, cara. In-Hao, você realmente manda? Cuidado! Mas o In-Hao só sorriu, cheio de confiança. Feras como essa, já matei centenas de tipos, se não 1000. Uma classe dominador não assusta não. Classes de monstros, da mais tranquila à mais braba. Batedor, cão de caça, dominador, colosso, cataclisma. Ele rugiu e se lançou no ar. Morra. As garras dele rasgaram, fazendo um buraco no corpo da fera. Se eu te absorver, quão mais forte eu fico, né? Quando aterrissou com tudo, o In-Hao ainda parecia insatisfeito. Droga, você é resistente demais. Uma fera normal já estaria em pedaços, bicho. O inseto colossal se ergueu como um tanque de guerra, provando que devorou vários da própria espécie. A criatura não recuou, partiu pra cima, mas o In-Hao desviou de boa, zombando. Lento demais, saco de batata. Percebeu que o bicho tava só na defensiva. É melhor ainda. Esse tipo de defesa só te transforma num alvo móvel. Os outros soldados estavam paralisados, olhando como se tivessem acordado de um pesadelo. O moleque que sempre levou o soco agora escondia um poder desse tamanho? O que é ele, fi? Não acredito. Ele é o cara que corre
mais rápido e tem mais medo do que qualquer um. Nesse momento, a voz da Song Hyo-yi cortou o caos todo. Ele é um projeto de combate, criado em segredo pelo governo unificado da SU. Aquele soldado que demorou 3 meses para terminar o básico. Aquele que sempre corria primeiro. Ele é uma arma experimental contra as feras. Reality mesmo. Espera aí, capitã, você sabia tudo isso? Não, só soube quando ele me protegeu do ataque da fera e eu conferi. O vice-capitão do sangue carmesim, Lin Yong, ficou em choque. A Su tá fazendo experimentos assim? Ou a capitã tá escondendo algo sinistro aqui, hein? Ele escapou do laboratório e se infiltrou na patrulha de fronteira. Aí aquela onda de névoa carmesim. Pode ser que tenha a ver com ele? Preciso investigar essa treta. Isso é informação confidencial, muito top secret da Su. O que quer que tenham escutado e visto, nunca falem disso pra fora, paciência. Sim, senhora. A Song Hyo-yi deu um sorriso de canto. Inventamos uma história sinistra e eles compraram. Que otário. O inseto gigante estava reunindo outra esfera de energia e arremessou direto pro In-hao, que desviou com facilidade, mas o coração dele gelou. Ah não! A esfera desviou e foi na direção da Song Hyo-yi e do esquadrão. Desvia. Boom! A explosão atingiu o chão, deixando a caverna em frangalhos. Quando a poeira baixou, a Song Hyo-yi estava de pé, ilesa, numa pose que parecia saída de filme épico. Um dos soldados do In-hao ficou sem reação, pensando em como ainda estava vivo. Foi o Lin Yong quem fez. Senhor, sua perna! Relaxa, isso não vai me acabar. Vou ficar bem. Mas você é parte da equipe especial. Eu sou um simples patrulheiro. O Lin Yong só sorriu. Trocar uma perna pra salvar sua vida? Costumo signar. Mas sua missão não é matar as feras, perder sua força só pra mim. Eu não virei soldado só pra descartar esses malditos monstros, afirmou Lin Yong, sério. Eu vim pra proteger. Como o escudo final da humanidade, eu nunca deixo ninguém pra trás. Um tipo de soldado que merece todo o respeito. Enquanto isso, o In-hao foi atirado pelo ar, caindo no chão como um saco de batata. A armadura carmesim em seus braços piscou e sumiu. Droga, a energia da névoa carmesim tá no final, não consigo nem manter um braço na forma de fera. Mas o besouro de placas de aço, aquele bicho da classe dominador, ainda estava cheio de vitalidade. Então, é isso que uma classe dominador realmente é. Problemático pra danar. O monstro avançou, garras cortando o ar, mas um raio laser atingiu a cabeça dele com força. O In-hao se virou. A Song Hyo-yi tava lá, com a arma fumegando. In-hao, você não vai morrer aqui não, beleza? Você ainda tem muito que explicar. O besouro de placas de aço soltou uma risada grotesca e deboche. Os olhos da Song Hyo-yi se estreitaram. Ele tá rindo, bicho? O protagonista se questiona se aquela situação era realmente o que parecia. De repente, uma névoa carmesim aparece como uma sombra sinistra, emanando de todos os túneis ao redor deles. O labirinto, esse negócio tenebroso, estava controle absoluto sobre o que estava acontecendo. Com a névoa se espalhando, as feridas de nosso herói começaram a se fechar rapidinho, e ele sentiu a força voltando. Ele pensa, droga, o cara tá se recuperando que nem um super-herói. Então, a ficha cai. Aquela névoa no posto avançado foi a obra dele o tempo todo. Song Hyo-yi, pistola, berra com toda a certeza na voz. In-hao, não podemos matá-lo. Recuar agora. Mas In-hao, cheio de energia pra brigar, grita, não! Ele morre aqui hoje! Ele sabe que a névoa que o cara invocou também tá dando uma força danada pra ele. Agora ele tá travado. Essa é a chance da trocação. Mas Song Hyo-yi, firme como uma rocha, retruca. Se falharmos, você vai morrer aqui. In-hao apenas sorri, confiante. Ele fala, já andei à beira da morte tantas vezes. Uma a mais não faz diferença. Ao ouvir isso, Song Hyo-yi levanta sua arma, cada vez mais decidida. Beleza, vamos nessa. Ela afirma, vou usar tudo que tenho pra abrir a armadura dele. E complementa, você finaliza, joga pra cima, destrói a cabeça dele. É a única forma de derrubá-lo. Ele concorda. Agora, com um rugido, Song Hyo-yi dispara. Aí o canhão laser parte o ar e In-hao não fica pra trás. A explosão cerra as defesas do besouro de aço, deixando uma brecha pra In-hao entrar. Ele pula desenfreadamente sobre a cabeça da fera. Com as garras se martelando sem pena, ele grita, morra! E com isso, a cabeça do bicho começa a ceder sob a pressão. Song Hyo-yi, de olhos arregalados, prender a respiração e pensa, será que deu certo? E BUM! A cabeça do besouro se estilhaça, explodindo em fragmentos e arremessando In-hao. Ele cai no chão com um barulho ensurdecedor. Song Hyo-yi corre na hora pra ver se ele tá bem. Ela se ajoelha ao lado dele. Você tá bem? O olhar dela então captura algo no peito dele. Ela pega e franze a testa. Uma foto? Agora, a parada tensa é que ela não percebeu o cristal preto na mão de In-hao. E num piscar de olhos o cristal começa a afundar lentamente na palma dele. Enquanto isso, a visão de In-hao se escurece e ele se vê em um lugar totalmente bizarro. Mano, ele se pergunta, será que eu morri? À sua frente, um negócio em forma de fita de DNA brilha com uma luz sinistra. E aquele cristal preto aparece de novo, piscando fraco no peito dele. O coração de In-hao dá um pulo. Espera, será
Será que isso é o tal núcleo do monstruoso dominador? Parece algum tipo de núcleo de energia. Eu juro que segurei na minha mão. Como foi parar no meu peito? O quê? Ele percebe. Estão absorvendo a névoa carmesim. Não só absorvendo, mas tá armazenando, cara. Isso significa que posso meter mais névoa e ainda não vou perder o controle. Mas, de repente, rachaduras começam a aparecer na superfície do cristal. O peito de Inhao aperta de preocupação. Não, o cristal tá novinho, não aguenta essa pressão. Se continuar assim, vai explodir. Ele se lembra do ataque do besouro dominador, que queimou um monte de névoa carmesim de uma vez. Se eu posso absorver a névoa, então tenho que concentrar tudo em um só lugar. No hospital, a névoa carmesim começa a brotar por todo o seu corpo. Seus olhos brilhando em vermelho, ele rosnou, condensar. E na mão dele, surgiu uma esfera, que lembra o Rasengan do Naruto. Enquanto isso, no hospital de Tianlong, 5 minutos antes, um camarada de Inhuo para Song Wuyi, do lado de fora do quarto 324. Capitã Song, a perna do vice-capitão Lin. Ela responde com firmeza. Como soldado, ele sabia dos riscos. Você não precisa se sentir culpado. Dentro do quarto, Lin Yong lavou o olhar para ela. Capitã Song, o que tá pegando com o Inhao? Nunca ouvi falar da Su fazendo soldados experimentais. O caso de Inhao é confidencial. Concentre-se em se recuperar e esquece o resto. Seu tom é bem cortante, sem espaço para conversa. Já pedi sua transferência para logística. Agora você pode descansar direito. Lin Yong silenciou por um tempo, mas depois falou firme. Vou relatar tudo pro seu pai, o chefe de estado-maior Song Liang. Ele vai saber como decidir. A voz de Song Wuyi é um gelo. Vice-capitão Lin, lembre-se quem é seu superior. Suas comunicações estão congeladas. Agora, ela sai furiosa, com uma expressão pesada. Cadê o Inhao? O outro responde. Quarto 314. Leva-me pra lá. Momentos depois, eles estão na porta do quarto 314. Bra, fique de tocaia. Sem minha autorização, ninguém entra aqui. Lá dentro, nosso amigo já começou a criar uma bola de energia, meio que parecida com a bomba de besta com cauda. Quando Song Wuyi entra, a energia começa a pular. Ela arregala os olhos. Inhao, o que você tá fazendo, irmão? Ele berra, abaixa. Sem escolha, ele tenta dissipar e acaba sendo arremessado pra longe. Song Wuyi, numa reação imediata, se joga no chão, enquanto o disco de energia passa rasgando por sua cabeça, saindo pela porta. O soldado da patrulha na porta caiu pra trás, em choque. E bum! O hospital treme quando o disco corta a estrutura, mas ele não para. Vai e destrói um segundo prédio na sequência. E aí, conforme a onda avança, o terceiro prédio se despedaça ao meio. O vice-capitão Lin observa o buraco gigante, ficando totalmente em choque. Mano, aquele prédio abandonado foi atravessado como um pão quente, e a primeira coisa que surge na cabeça foi o Inhao, né? Aí a Capitã Song já chega mandando. E aí, quanto tempo você acha que vai conseguir segurar essa parada em segredo? O soldado que tava na porta tava prestes a chorar. Porque sempre sou eu metido nessas treta, cara. E ele grita, tipo, alguém me salva. Eu não quero morrer agora não, meu irmão. O suor frio escorria pela testa da Capitã Song Wuyi, bicho. Aí ela pensa, mano, aquele ataque é a técnica do besouro. Como assim o Inhao consegue usar a habilidade de uma fera sem nem ter se transformado? Ela vira na mesma hora, com aquele olhar que poderia derreter gelo. Inhao, você tá devendo explicações e já tá acumulando mais que dívida de cartão de crédito. Logo, os dois estavam sozinhos na beira do terraço do hospital. E o Inhao já foi logo soltando tudo, desde o começo até o fim. A expressão de Song Wuyi foi se fechando como um livro velho. Então, como se não fosse nada, ela pergunta, então, você tá dizendo que não só consegue absorver núcleos de feras, mas também copia as habilidades? E o Inhao vai e confirma. Não é só isso, eu também consigo armazenar a névoa carmesim. E aquele cristal parece que se repara sozinho, véi. Song Wuyi fica lá pensando, como se estivesse analisando todas as cartas do baralho. Você tá com um repertório de habilidades, hein? O Inhao só ficou olhando pra mão dele, que agora tava tipo uma pata. Eu ganhei a força e as habilidades deles, mas tô começando a ficar mais parecido com eles, sacou? A voz dele, meu amigo, já tinha uma pitada de amargura. Se isso continuar, eu ainda vou ser um humano mesmo? E soltou. Capitã Song, como você me vê? A voz dela era calma, mas parecia cortar como faca. Você é você, único, meu chapa. Humano ou monstro? Isso depende da forma que você usa esse poder, entendeu? Mas não esquece, essa força é tanto um desastre quanto uma arma, meu compadre. Agora, você tem duas opções. A primeira, se junta ao sangue carmesim como membro reserva do meu esquadrão. A segunda, seja visto como uma ameaça e seja apagado junto com as feras. Apagado? Inhao riu de maneira sombria. Você realmente acha que essa guarnição aqui tem força pra fazer isso, doido? A capitã olhava pra ele, firme, tipo, do jeito que estou agora, não consigo bater de frente com você. Mas se você acha que vai enfrentar a SU sozinho, aí é arrogância de verdade. Se você entrar no meu esquadrão, eles não vão te machucar. Posso te dar identidade, informação
informações, recursos. Vou te dar uma cobertura sinistra. O In-Hao só pensou, mano, até que ela tá tentando negociar, mas esse cara é um cara inteligente e ela precisa dele. Então ele tem que acreditar que eles não são inimigos e que talvez nosso garoto possa pensar nisso como se fosse uma espécie de acordo. Ela mostra uma foto pra ele e nessa foto ela diz que pode investigar o passado dele. Isso é tão fácil, como se fosse a própria mão. Mas contando que ele se junte ao Blaze and Blood, ela vai usar toda aquela rede de inteligência de mais alto nível para fazer tudo que pode para ajudá-lo a encontrar o paradeiro da sua irmã. Mas ainda tem um limite que esse cara pode fazer pesquisando por conta própria. Então, como ela disse, se ele tiver um status ou posição e cargos mais altos no exército, ele pode investigar mais lugares e se movimentar com mais liberdade. Então, prontamente ele aceitou o acordo e pega a foto. E já que a capitã precisa tanto assim dele, ele sorri e já pede um aumento. Na final, ele gastou todo o salário anterior dele procurando uma irmã. O cara acabou de ser admitido e já tá pedindo aumento. Na qualidade dela de capitã do sangue flamejante, ela o aprova como soldado reserva do sangue flamejante, com salários e benefícios no mais alto padrão. Tudo que ele tem que fazer agora é assinar a papelada. Então ele se despede, afinal agora ele vai seguir com a equipe de patrulha e assinar tudo. Então, já que está tudo certo, ela fala que pagou por todos os danos que ele causou ao hospital. E já que ele tá trabalhando pra ela vai deduzir tudo do salário dele. E ele achou que ia ganhar bem, mas agora o primeiro salário vai vir pra cobrir os custos. Enquanto ele pensa no salário, ela pensa que finalmente encontrou uma forma de salvar o Linkley. Infelizmente o cara vai ter que pagar essa conta, mas a intuição dela diz alguma coisa. Talvez esse cara tenha a chave para transformar uma besta em um humano. Em Red Story City, no edifício da guarnição da equipe de patrulha, nosso garoto fica chocado que esse cara foi designado para a inicialização da resposta especial. Embora ele tenha entrado agora no departamento de logística, o capitão Song e o ajudante Lin têm uma opinião extremamente boa dele. E agora que estão juntos, eles podem cuidar um do outro agora em diante. Nosso garoto se pergunta qual era mesmo o nome desse cara. Talvez ele não tenha prestado atenção nele. De repente o cara começa a gritar, perguntando se o capitão está bem. E lá atrás, nosso herói observa um grupo de pessoas. Um valentão tá falando para aquele cara, todo quebrado, que lá atrás, esse velho deu um tapa na cara dele por causa de uma mulher muda. E agora é a chance perfeita para ele resolver isso. Ele dá uma pesada no estômago do outro, enquanto diz que agora ele é um cachorro vadio, implorando para a guarda da cidade. O cara começa a tossir. Esse valentão é o capitão da guarda da cidade, Redstone. Do nada, o nosso herói avança, preparando para dar um soco nesses canalhas. Mas infelizmente não deu certo, ele é imobilizado na mesma hora. Enquanto ele xinga todo mundo, esses valentões perguntam ele e qual exército vai fazer esses canalhas pagarem. E enquanto isso, o valentão tá dizendo pro outro todo quebrado se ajoelhar e lamber a sola dos sapatos dele. Ou então, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E a propósito, aquele garoto tá muito inteiro. Depois de terminar com ele vai quebrar os braços e as pernas desse garoto e deixar ele de muleta. Assim os amigos podem andar mais unidos, compartilhando das mesmas partes de ossos quebrados. Ao ouvir isso, esse cara fica extremamente furioso. O cara, com muita raiva, percebendo o que vai acontecer com o futuro do garoto, se move para tentar ajoelhar para lamber as solas do outro. Mas de repente nosso protagonista chega e levanta ele, dizendo que não há necessidade nenhuma de se ajoelhar. E ele percebe que quem está ali é Han-Hao. Han-Hao, nosso protagonista, lembra ele que antes quem ajudou ele foi ele. Dessa vez é a vez dele de pagar pela ajuda. Os homens congelaram, tipo gelatina, pararam tudo. Aí você pensa, da onde o In-Hao tirou essa coragem pra falar tanta merda? Quem ele pensa que é pra desafiar os caras assim? Os quatro não perderam tempo e partiram pra cima do nosso herói, gritando: "Você tá pedindo pra morrer, véi!" O olhar do In-Hao se endureceu, parecendo aço. Ele inclinou o corpo e, como um ninja, já ficou em posição de ataque. Num relance, ele deu um chute direto no queixo de um dos caras, e seu cotovelo foi na cara de outro, com um baque que ecoou como um tambor. Depois, ele mandou um chute pesado na coxa do terceiro, fazendo um barulho doentio. O soco final foi direto no estômago do quarto cara, fazendo ele se chocar contra a parede como um boneco de pano. Ele soltou uma frase triunfante: "Esses caras mal serviram pra aquecer", mas os outros não recuaram 1 milímetro. Um deles começou a zoar: "Nosso capitão é um lutador de rank E. Você ousa encostar a mão na gente? Você tá morto." Os olhos de Jiang Shuo brilharam, embora por dentro ele estivesse tipo, por alguns segundos? Como esse moleque foi tão rápido? Jiang Shuo pegou sua arma e gritou: "Lixo da patrulha, ousa enfrentar a defesa da cidade? Você quer descobrir?" Aí, no segundo seguinte, In-Hao desviou como um fantasma de 3 tiros disparados. Seu movimento foi rápido pra caramba, quase surreal. Ao mesmo tempo, ele arrancou a arma de Jiang Shuo. "Você é muito lento no gatilho, cara." Antes que Jiang Shuo pudesse fazer qualquer coisa, In-Hao destruiu a arma na mão dele. Patético.
crítico. Nem 1% de Song Rui, ele comentou. Mas Jiang Shuo não estava acabado ainda. No movimento rápido, ele puxou uma faca. Mas antes que conseguisse atacar, Yin Hao pegou a lâmina facilmente. A mão de Jiang Shuo tremia. Parecia que ele estava segurando uma vassoura. No instante seguinte, Yin Hao o levantou no ar como se fosse uma pena e perguntou: "Você não disse que o Capitão Jia deveria se ajoelhar?" O rosto de Jiang Shuo ficou pálido. Ele gaguejou: "O que você tá tentando fazer? Eu estou te avisando." "Não." "Ainda tentando me ameaçar? Agora é a sua vez." Com isso, Yin Hao jogou Jiang Shuo no chão, criando uma cratera no piso. Jiang Shuo ficou estirado no chão, claramente sem condições de se mover por um tempão. Os espectadores estavam em choque, paralisados. O cara tinha desviado de balas e esmagado uma pistola com as mãos. Impressionante. Naquele momento, Yin Hao se deu conta de que seu corpo, fortalecendo pelo núcleo da fera, tinha superado até suas próprias expectativas. Os outros ficaram em pânico e começaram a correr, gritando: "Monstro, corram!" Yin Hao, tranquilão, pegou a bengala que estava no chão. Um soldado da patrulha, cheio de empolgação, deu um tapa no ombro de Yin Hao e gritou: "Irmão Yin, você foi um verdadeiro guerreiro agora há pouco." Yin Hao olhou para ele preocupado e respondeu: "Você tá bem? Não se preocupa. Meu corpo aguenta as pancadas." "Obrigado, Yin Hao." "Pelo quê?" "Capitão Jia, você sempre cuidou de mim. Defender você agora é o mínimo que eu podia fazer." O Capitão Jia ainda estava com a cara de preocupado. "Mas e se a defesa da cidade vier atrás de você?" O patrulheiro bateu no peito e tentou tranquilizar. "Não se preocupa, Capitão Jia. O Yin Hao e eu estamos com a equipe de resposta especial agora. A defesa da cidade não vai ousar mexer com a gente." E logo a base temporária. Cidade de Tite, equipe de resposta especial. Papelada concluída, disse Song Rui. Sua inscrição já foi pro quartel-general e já foi aprovada. Nisso, isso foi rápido. "Então eu sou oficialmente um membro agora?" Yin Hao perguntou, todo empolgado. Song Rui balançou a cabeça com um alerta. "Não tão rápido. Yin Hao, o verdadeiro teste vem agora. Você precisa ir ao quartel-general de Lake City imediatamente para fazer a avaliação de entrada da divisão de combate do Shishui. Mas com sua força, tenho certeza que você vai passar." "Entendido. Vou estabelecer um novo recorde." Lake City é uma metrópole bem mais avançada. É o novo destino do Yin Hao. A avaliação vai rolar lá. Song Rui explicou. "Aqui é Lake City, a capital da Sul, onde fica o quartel-general do Shiksu." Yin Hao, confuso, apontou pro patrulheiro ao lado. "Eu ouvi dizer que os membros do Shishui começam como lutadores de rank D. Como é que rola essa avaliação de rank?" Ele pensou: esse cara é tão fraco, como ele poderia passar? O patrulheiro riu, sem graça. "Ah, bem, eu sei apanhar." Song Rui logo explicou. "Ele está na logística, não na divisão de combate, então não precisa passar por avaliações de batalha." O patrulheiro rapidamente acrescentou: "Mas a logística ainda luta ao seu lado quando precisa. Você vai contar comigo mais tarde." Song Rui continuou. "Yin Hao, já que temos tempo, deixa eu te dar um panorama. Pessoas como eu, que usam habilidades, são todas consideradas lutadores. A força de um lutador é dividida em 6 ranks, e D, C, B, A e S. O quartel-general tem um sistema de avaliação oficial, que mede força física e resistência. As feras têm 5 níveis: batedor, cão de caça, dominador, fera gigante e cataclisma. Em geral, um lutador de rank D consegue lidar com uma fera da classe batedor. Ou seja, rank D é mais ou menos um nível cão de caça. Os lutadores de rank C e B enfrentam feras dominadoras, enquanto rank A lida com feras gigantes. Já os lutadores de rank S, meu amigo, são comparáveis com feras cataclismas. Além disso, como a compatibilidade com os núcleos de fera pode influenciar tudo isso, mano. Esse bagulho que tá rolando é o que a gente chama de adaptação ao núcleo de fera, tá ligado? Agora, nesse mundo pós-apocalíptico, apenas as feras que sofreram mutações devido à névoa vermelha é que têm habilidades inatas, sacou? Os lutadores humanos, para despertar poderes, só conseguem fazendo adaptações nos núcleos de fera, através do armamento especializado. Tem que pensar que condicionamento físico, talento e até a sorte, tudo isso influencia na adaptação ao núcleo de fera, meu parça. E quanto melhor você se adapta, maior a qualidade e quantidade de habilidades que seu corpo pode despertar. Mas ó, se você falhar nessa adaptação, pode se preparar. Você só vai conseguir um rank E, que é basicamente o fundo do poço. Aí do nada, o caminhão militar parou de uma vez, tipo, fez um drift. Desculpa aí, mas essa rua tá sob controle de tráfego, beleza? Vocês vão ter que dar uma desviada. Como assim você tá bloqueando a equipe de resposta especial? Nós também estamos em serviço, não força a barra não. Mas antes que a briga escalasse, um carro com um símbolo sinistro passou voando. Olhando tudo isso, Song Rui fez cara de desconfiada. Avaliação de entrada do Shishui. Como assim alguém da corporação do Feng tá aqui? Uma hora depois, no rolê da avaliação de entrada do Shishui, o examinador Lin Yongsheng, um lutador rank A, falou alto e claro. O Shishui é a muralha mais forte da humanidade e a lâmina mais afiada da equipe de resposta especial. Aqui, vocês têm que seguir as regras, não vim de brincadeira. Conexões
esses jeitinhos? Não aqui, não na minha vez. Sem habilidade real, ninguém vai ficar no Shishuei. Primeira fase, avaliação física. Vamos começar. E começou com uma corrida de 100 metros com 50 kg de peso. Parece fácil, né? Mas o Inhao foi tão rápido que deixou os outros comendo poeira. Terminou essa parada em apenas 5, 10 segundos. Um foguete! Aí veio o teste de kettlebell com peso eletromagnético. E o bicho levantou 500 kg só com uma mão. Tipo, nem é topo. Foi a vez do teste de força de impacto. O cara foi lá e socou. A máquina foi pro saco com o impacto. Despedaçou. Foi simplesmente o fim dela. E o sistema anunciou: dispositivo de teste danificado. Não dá pra medir isso aí, parceiro. 10 minutos depois, Inhao chegou na frente do Lin Yongsheng e falou: e aí, examinador, todos os testes já foram concluídos. O Lin Yongsheng só assinou. Confirmado. Pontuação: 198 pontos. Bisu, abração. Os outros candidatos simplesmente ficaram em choque. 198 pontos? Mas o recorde de novato era de só 140, ô doido. Não é questão de ser impossível, ele deve ter trapaceado. O menino tá frito. Naquele momento, Jiang Jin, o irmão mais novo do capitão da defesa da cidade de Tishi, avançou e fez a pergunta: ó, instrutor Lin, então o maior recorde de entrada de novato era 140 pontos. E agora, ele bateu esse recorde? Eu não tô acreditando. Os olhos do Lin Yongsheng se estreitaram e ele mandou um olhar fulminante para o Jiang Jin. Eu supervisei cada teste, tá tudo gravado, beleza? Você tá me acusando de favoritismo, é? Não, claro que não. Só tô curioso, só isso. O Jiang Jin apressou-se em acenar com as mãos. Enquanto passava por Inhao, ele perguntou gelado: você é o Inhao da patrulha da cidade de Shishi? Inhao respondeu sério: e qual é a sua, mano? Ele pensou consigo mesmo: quem é esse cara? Já tá arrumando briga? O Jiang Jin com um sorrisinho mandou: calma, só tô dando um oi. Somos da mesma cidade, porra. Mas por dentro ele debochava: moleque, aguarde a humilhação que meu irmão sofreu. Você vai pagar em dobro, viu? Inhao, por outro lado, só riu por dentro. Mesma cidade natal? Que se dane. Felizmente, do nada, Lin Yongsheng resolveu colocar as cartas na mesa. Esse é o Jiang Jin, filho do capitão da defesa da cidade de Tishi. Você o conhece? Inhao franziu a testa. Tipo, o quê? Era mesmo a defesa da cidade. Esses chefes desse pessoal aí. E essa galera é podre até o osso, meu amigo. Então, o Lin Yongsheng começou a anunciar os resultados dos testes físicos. Segundo lugar, Jining, 135 pontos. E em primeiro lugar, Inhao, com 198 pontos, meu parceiro. Aí Jining, que é uma pesquisadora sênior do Bureau de Inteligência Técnica, começou a pensar: véi, eu vim pra essa avaliação só pela zoeira, mas caraca, olha esse novato tão brabo. E achou curioso. Vou ter que acompanhar esse moleque. Os 15 primeiros continuam no jogo. Próximo teste, adaptação ao núcleo de fera. Enquanto isso, no dormitório, Jiang Jin tava em uma videochamada, bem pistola. Eu tinha que ter ficado em primeiro, caramba. M diria que 2 monstros iam aparecer e na telinha a pessoa falou bem frio: se seu irmão não tivesse lambendo as botas da corporação Lufeng, você não estaria nem aqui, moleque. Você só tem uma chance, então não jogue fora. Nesse momento, o Jiang Jin cerrava os dentes de raiva. Pelo meu irmão, eu vou entrar no Shishuei, isso é certo. Na plataforma de teste de núcleo de fera, todos os candidatos aguardavam em silêncio. O Lin Yongsheng, chegando na moral, se dirigiu a eles: esse teste é bem simples, fi. É só usar essa pulseira aqui, depois coloca o núcleo de fera e é isso. Mas sacou? Qualquer um que tiver compatibilidade abaixo de 40% é eliminado na hora. E pra quem não entendeu isso ainda, deixa eu ilustrar. Um núcleo de fera é fruto de feras da classe cão de caça ou superior. Quanto mais brabo a fera, melhor a qualidade do núcleo. Os núcleos de grau dourado são muito raros, e os de grau preto, que são os mais comuns, vêm dessas feras da classe cão de caça. E é isso, mano. Incorporar um núcleo de fera nos armamentos permite ao lutador usar as habilidades das feras, mas a compatibilidade de cada um com um núcleo é diferente. E junto com o talento inato, isso dita quais habilidades você vai despertar. Assim, os poderes poderiam ser variados, como os elementais, a força física, o suporte, ou até mesmo a habilidade de controle. Essas pulseiras que eles usavam eram os armamentos mais básicos que existiam no mundo das feras. Elas apenas serviam para medir a compatibilidade, não davam habilidades a ninguém. Quando a galera se juntasse oficialmente à divisão de combate do Shishuei, aí sim eles receberiam núcleos e armamentos de grau superior. Vamos começar o teste de compatibilidade com o núcleo de fera, foram as palavras do examinador. O primeiro candidato entrou no recinto, mas não se saiu bem, conseguiu apenas 39% e foi eliminado na hora. E o cara ficou em choque, não conseguindo aceitar a derrota. Impossível, ele gritou. Eu fui classificado em quinto na força física, como isso pode ser mais difícil do que derrubar uma fera? Logo em seguida veio o segundo candidato, que ficou em êxtase ao conseguir 56%. Eu passei, ele gritou em euforia. Eu passei, agora posso me juntar ao Shishuei. E aí, Jiang Jin, é a sua vez. Foi a convocação
provocação do examinador. Jiang Jin lançou um olhar frio e desprezível para o examinador. Ele pegou um núcleo de fera do grau mais alto, um preto, e com um movimento rápido encaixou na pulseira, produzindo um estalo. Com a raiva transbordando, ele sussurrou: "Obedeça-me!" Um segundo depois, o resultado saiu. Rank D, 60% de compatibilidade. A multidão estremeceu em surpresa. O quê? O melhor novato do ano passado mal chegou a 56%. Jiang Jin quebrou o recorde! Gritaram as pessoas. A galera já achou que ele era o mais forte desse ano, mas lá dentro, Jiang Jin ria por dentro. Esses caras são todos uns lixos, só eu sou o brabo aqui. A sala fervilhava com as opiniões e conversas de todos. Enquanto isso, Jining apareceu atrás de In Hao. Você é de Tish, né? Como é que eu nunca ouvi falar de um lutador forte como você antes? Eu sou o olho que tudo vê do Burô de Inteligência Técnica, mas você conseguiu passar batido por mim. Você não é qualquer um. E aquelas flutuações estranhas da névoa vermelha, não me diga que não teve nada a ver com você. In Hao começou a se fazer de tonto, disfarçando. Hã? Do que você tá falando? Não tô entendendo nada. Jining soltou uma risada. Não importa se você negar. O que você precisa saber é que estou bem interessada em você. In Hao aproveitou a deixa. Então, Serrita sabe tudo. Posso te fazer uma pergunta? Jining ergueu um dedo, claro. Só que com uma condição. Se o seu resultado for melhor que o meu, eu te conto tudo o que você quiser saber. Ela se inclinou levemente, destacando qualquer coisa. E então, chegou a vez de Jining. A multidão ficou agitada. Ah, lá vem ela! Ao subir na plataforma, Jining gritou: "Prestem atenção, galera. O recorde de Jiang Jin vai ser quebrado por mim." In Hao, preocupado, pensou se ela era realmente tão forte. Enquanto isso, Jiang Jin se divertia internamente. Palhaçada, essa menina aqui ainda vai se dar mal. Mas Jining estava plena de confiança. Ela encarou um núcleo de fera de grau preto. Com um estalo, colocou na pulseira. No instante seguinte, a tela acendeu. Lutador de rank B, 78% de compatibilidade. A galera explodiu em gritos e assombro. Impossível. Isso é inédito. A máquina tá quebrada. Jining riu de forma travessa. Eu avisei que quebraria o recorde do Jiang Jin, tá ligado? Jiang Jin engeu os dentes com tanta força que estava quase quebrando. Além do In Hao, não vou deixar essa maldita mulher escapar também. O examinador chamou. Último candidato, In Hao. In Hao se dizia: a força de Jining é real. Parece que não tá de brincadeira. Talvez ela realmente saiba de muita coisa. Nesse instante, Jining pulou na frente dele com um sorrisão. E aí, sentindo a pressão? Disse ela. Mas In Hao sabia que tinha que tancar e vencer essa prova. Prestem atenção. Ele se virou para a multidão, deixando apenas o contorno frio de suas costas. De acordo com Song Ruoyi, o rank de lutador de In Hao era no mínimo C. O núcleo de fera que tinha em mãos era do mesmo nível que o que ele já tinha absorvido, um preto. Então, qual seria a compatibilidade dele? Vamos lá, vamos ver até onde ele chega. No segundo seguinte, a tela piscou e mostrou rank C. Os candidatos ficaram paralisados, começando direto no rank C, isso é, no nível de líder de esquadrão. Mas de repente, a tela começou a apitar. Erro, falha no sistema. Leitura da compatibilidade com núcleo de fera. Ei, o que tá rolando aqui? Uma sensação ruim percorreu In Hao. Algo estava muito errado. Momentos depois, o sistema cuspiu o resultado na cara dele. Compatibilidade, 0%. Sem chance. E aí, chefe? Se curtiu essa insanidade toda, já mete o like nervoso aí que ajuda demais o canal. Comenta aí embaixo o que você achou dessa parte da história e qual personagem tá mais insano até agora. Vou estar de olho nos comentários de vocês. E não esquece, tem muito mais vídeo brabo aqui no canal. Então já clica nos próximos que estão aparecendo aí na tela. E bora maratonar junto. Se inscreve também para não perder as próximas partes, porque o bagulho só vai ficar cada vez mais épico.